Então, começando propriamente, essa parte de ciclo de vida de aplicações no Click Cloud, se a gente olhar a agenda, eu preparei essa sessão pensando em algo para alguém que não sabe nada de cloud. Então, vim conversando com alguns parceiros recentemente, a pessoa está começando com cloud, não sabia o conceito de espaço, não sabia como mover a aplicação, não tem esse conhecimento ainda, poxa, legal. Então, o webinar é para você, que ainda não sabe nada, e para quem já sabe, já tem um conhecimento legal, mas quer aprofundar também. Então, esse é um webinar cobrindo vários tópicos, desde definição do que é o ciclo de vida, os permissionamentos dentro do Click Cloud, o fluxo das aplicações sugerido, que eu vou mostrar aqui para vocês, funcionalidades, aplicativos que vão auxiliar. E a minha ideia é, depois disso, que todo mundo absorve esse conhecimento, eu vou fazer uma segunda sessão, pegando tudo que eu estou passando aqui para vocês, coisas que de repente ficam um pouquinho mais superficial, a gente fazer a mão na massa, através do click, fazer as coisas funcionarem. Então, vai ser um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais aprofundada. Então, dividi basicamente em duas sessões, um tópico que é gigantesco. Bom, começando a definição, né? O que é o gerenciamento de ciclo de vida? Eu tenho certeza que muitos aqui, de repente, vieram de desenvolvimento de software, de website, enfim, de outras áreas não clique, já ouviram falar, já trabalharam com esse tipo de processo, vamos dizer assim. Então, basicamente, é algo que é utilizado no mercado e é um processo que deve ser seguido. Tem várias metodologias que implementam isso, tem a Ágil, tem todo o ciclo de vida do projeto, então a gente consegue implementar isso no desenvolvimento de software, mas basicamente é um processo que deve ser seguido, sempre pensando na questão de melhoria contínua, onde eu desenvolvi um software, ou no nosso caso, uma aplicação, eu continuo melhorando e vou passando de novo por esse ciclo, desde identificar os requisitos, pensar no design, desde modelo, como tela, levantar todos os requisitos do cliente, testar, passar isso para produção, corrigir bugs e voltar mais uma vez nesse ciclo. Basicamente, essa é a ideia. Então, a gente ter fases bem definidas, né, claramente definidas, justamente para otimizar o tempo de um projeto, ou tempo de desenvolvimento de uma aplicação, por exemplo, e também para mitigar problemas. Então, de repente, toda a parte de documentação que eu tenho, versionamento, eu tenho maneiras de evitar problemas que eu sei que vão ser custosos do nosso trabalho, eu vou ter que parar o ambiente do cliente, vamos dizer, o aplicativo dele, por coisas que eu poderia ter parado um pouquinho antes, pensado um pouquinho melhor e ter feito de uma maneira mais estruturada. Então, isso é uma coisa que o mercado utiliza amplamente em diversas frentes, então, desenvolvimento de software, desenvolvimento de websites, e a ideia é que a gente utilize isso também aqui. Quem veio até de ClickView, eu tenho certeza que eu trabalhei em consultoria por muitos anos, vim de ClickView, tinha toda uma metodologia, normalmente cada consultoria, né, tem a sua, às vezes tem que seguir uma do cliente, mas existe uma metodologia, o importante é seguir. E aí, quando houve essa mudança para o cloud, muita gente acabou se perdendo, que, poxa, eu não tenho mais streams, eu não tenho mais aquela pasta onde eu guardo o meu QVD, que eu consigo separar, o que eu faço? Então, justamente, eu queria pegar todo aquele conhecimento que vocês já têm, tem muitos parceiros experientes, e adaptar por esse novo cenário, que é justamente o cenário do cloud. E um dos pontos que são extremamente importantes quando a gente pensa em desenvolvimento de software, né, em gerenciamento de ciclo de vida da aplicação e do software, é a questão de versionamento. Porque às vezes a gente está trabalhando num aplicativo, vamos para o nosso mundo ClickSense, e eu tenho uma nova versão que deu problema, mas eu precisava voltar naquela outra porque ainda não estava dando problema, eu queria comparar o código. Se eu não tenho isso, eu literalmente me perco, tenho que ficar voltando, eu perco muito tempo. No mercado existem já algumas ferramentas que empresas utilizam, talvez alguém que já tenha trabalhado em outras áreas aqui que não a área de BI tenha conhecido alguma delas, como Subversion, tem utilizado o Tortoise SVN para fazer o versionamento de código, o Git, como GitHub, Mercurial, que é utilizado em grandes empresas, o Facebook utilizou, o Google. Então, existem várias maneiras de versionar software para outras áreas. Então, o que eu queria mostrar para vocês? Que também dá para fazer isso aqui no nosso mundo, no Click Cloud. Não é só o que tem nas outras áreas. A gente tem que adaptar algumas coisas, mas a gente traz para o nosso mundo, para o mundo do Click Cloud, e adapta isso dentro do nosso tenant. Então, o primeiro processo, né, que eu acho que é importante para vocês, é justamente a primeira parte, né, é entender o funcionamento do Click Cloud. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês nessa apresentação. É mudar um pouco aquele mindset de o que eu tinha de stream e pastas em Windows e permissão, desculpa, em Windows dentro das pastas e o que eu tenho no cloud.
Então, entender como é que isso funciona. Uma vez que eu entendi, legal, eu tenho que estabelecer um processo para fazer esse desenvolvimento de aplicação. Esse processo pode ser um processo seu, um processo da sua empresa, como consultoria, um processo do cliente, mas o importante é ter um processo bem definido. E depois, obviamente, espalhar isso através da equipe, que a gente trabalha em co-desenvolvimento no SaaS, não adianta nada uma pessoa trabalhar com o processo certinho, vem as outras apagando, deletando o aplicativo, acaba perdendo totalmente o controle disso. Então, seguir literalmente esse processo. E depois utilizar ferramentas, né, que apoiam essa questão do ciclo de vida. Então, ferramentas que a gente tem no SaaS, ferramentas que são paralelas aqui, que a gente consegue utilizar e trabalhar com esse versionamento e apoiar o ciclo de vida da aplicação dentro do SaaS. Beleza? Então, esse seria o escopo do webinar de maneira resumida. Começando pela parte básica, para vocês entenderem realmente, que é justamente questão de organização, de espaços e funções que a gente tem lá no nosso SaaS. São as roles, também conhecidas. Primeiro ponto, tudo que a gente tem no SaaS está em um espaço, nada está solto dentro do SaaS, está tudo organizado de alguma forma dentro de um espaço. Então, o espaço pode ter ali dentro pessoas, grupos, aplicativos, enfim, é uma coleção de ativos que fazem parte de um espaço. Esse espaço, dentro do SaaS, hoje a gente tem, dentro do que eu vou apresentar para vocês, 3 tipos de espaço, né, quando a gente pensa em desenvolvimento de aplicativo, que é o espaço pessoal, só eu utilizo, eu posso ainda compartilhar meu aplicativo com outras pessoas, mas seria um sandbox ali, vou detalhar um pouquinho mais para frente. O espaço compartilhado, co-desenvolvimento, e o gerenciado, que faria um paralelo com as streams que a gente tem no ClickSense Client Manage. Além disso, tem a questão de recursos ativos que a gente tem dentro dos espaços. Então, tem lá aplicativos, tem gráficos, tem automações, notas, eu tenho datasets, eu tenho N coisas dentro de um espaço. Agora que vai sair o AutoML, eu vou também ter ali modelos preditivos dentro do espaço. Então, dentro do espaço, ele vai comportar diversas coisas ali dentro, diversos recursos. E, claro, dentro de um espaço, eu vou atribuir usuários ali, ou grupos, eu atribuo funções para esses grupos e para esses usuários. Então, em resumo, isso eu contemplo espaço. Existe um outro conceito que é um espaço de dados, que já é uma parte que a gente não vou abordar aqui no webinar, mas de repente o tenant de vocês tem, que é voltado para um outro objetivo, que é de Hybrid Data Delivery, mas para desenvolvimento de aplicações, que é o que a gente está trabalhando aqui hoje, são esses 3 tipos de espaço que a gente aborda. E detalhando a questão de funções, né, que a gente tem dentro dos espaços, tem dentro do tenant. Basicamente, a gente tem 2 tipos de funções. A gente tem as funções chamadas funções globais. Então, tem ali o tenant admin, todo mundo já ouviu falar, tem o analytics admin, tem o developer, enfim, tem algumas funções. E tem as funções que são nível espaço. Ou seja, eu, Guilherme, posso estar no espaço A com a função de pode exibir, e no espaço B eu sou proprietário, no C eu tenho outra função, um acúmulo de funções. Então, é definida para cada espaço. Eu atribuo isso para o usuário ou atribuo para um grupo de pessoas, né, para um grupo dentro do meu IDP. Então, como funciona isso na prática? Deixa eu compartilhar o browser aqui. Bacana. Deixa eu dar um refresh para ver se eu não perdi a sessão. Legal. Para quem nunca viu essa tela, aqui eu estou no que seria o QMC, o console de administração dentro do tenant. Então, eu estou num tenant pessoal aqui, que eu tenho meus aplicativos, e eu tenho várias informações. O primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês, antes de falar das funções exatamente aqui, é aqui dentro de provedor de identidade, um conceito repassando muito rápido, né? Aqui eu estou trabalhando com o Click ID, meu provedor de identidade, ou seja, todo mundo que entra tem que ter uma conta dentro da Click, no click.com, ele mesmo gerencia a sua senha. Dessa forma, não tenho grupos aqui. Mas se eu estivesse trabalhando com IDP, seja lá um ADFS, seja um Okta, enfim, NDPs que a gente trabalha, eu poderia ler os grupos que estão nesse IDP. Eu lendo os grupos que estão nesse IDP, eu consigo vir aqui e habilitar a parte de grupos, de criação de grupos. Então, consigo trazer os grupos que eu tenho lá para poder ler dentro do meu tenant e trabalhar de uma forma um pouco melhor, vamos dizer assim. Então, eu posso dar permissionamento para o grupo de TI, dentro de um espaço de TI, para o grupo financeiro, para o espaço financeiro, ao invés de ser pessoa a pessoa. Como eu não tenho, eu não vou mostrar a parte de grupos, eu vou mostrar somente a parte de usuários, mas basicamente eu tenho um usuário aqui,
o meu amigo Clever, que ele está aqui no meu tenant. Se eu vier aqui e clicar nesses 3 pontinhos, eu consigo editar as funções. Essas são as funções globais que eu posso dar para um usuário. Então, ele pode ser ali um Space Creator, que basicamente, como o nome diz, é Data Space Creator, que ele pode criar espaços de dados. Developer, que é a pessoa que consegue gerar um API Key. A pessoa consegue criar, né, espaços gerenciados e espaços compartilhados. E depois, se eu olhar na parte mais administrativa, eu posso deixar ele como Analytics Admin, que basicamente ele vai fazer parte do meu console aqui, que está voltado a aplicativos. Data Admin, que é a parte que está voltada a dados, ou Tenant Admin, que é a permissão que meu usuário tem, consigo ver e fazer tudo o que eu preciso dentro do tenant. Então, consigo fazer um acúmulo de funções aqui para as pessoas, atribuir várias funções para essa pessoa. Isso é nível tenant, é global. Legal? Outra forma que eu tenho de fazer é eu procurar a função que eu quero dar, e eu clico aqui, e eu posso atribuir a pessoas ou posso atribuir a grupos. Como eu comentei, eu não tenho nenhum grupo, então não vou conseguir atribuir a ninguém, mas eu conseguiria atribuir aqui as pessoas. Um ponto importante é que isso não tem nada a ver com licenciamento, Professional Analyzer. Eu posso ter um usuário sem licença nenhuma, que é Tenant Admin, Developer, o que for, ele administra tudo aqui dentro do Tenant, mas ele não vai abrir aplicativos, mas ele pode fazer a parte mais administrativa. Legal? Essa é a parte de funções globais que a gente tem dentro de um Tenant. Se eu voltar aqui para a parte de serviço de análise, e eu for para qualquer espaço que eu tenha, então eu vou num espaço aqui, eu posso vir aqui gerenciar espaço, pesquisar por membros, e eu adiciono pessoas aqui, então vou adicionar um membro, que é meu outro usuário, e aqui eu defino as permissões que ele tem. Pode visualizar, gerenciar, editar, etc. Então, eu venho aqui e defino para esse espaço, para esse usuário, ou, se eu quisesse, para um grupo em específico. Então, defino isso daqui para aquele espaço, para aquela pessoa, para aquele grupo. Então, tem as permissões globais e essas permissões de grupos. Um ponto importante, que aí eu vou deixar para vocês o link para vocês darem uma olhada na documentação. Se eu abro aqui o Help da Click, venho na parte de trabalhar em espaços, e eu venho aqui em gerenciar permissões de espaços compartilhados, vocês vão ver que tem uma matriz gigante mostrando que dentro de um espaço compartilhado, uma licença professional, se eu olhar cada tipo de permissão, eu consigo ver o que ela consegue e não consegue fazer. Todo cara é professional, aí você fala, professional cria aplicativos. Se no espaço ele for proprietário, legal, ele cria, se ele puder gerenciar também, se ele puder editar também, mas se for só poder exibir e consumir, ele não consegue criar nada ali, apesar do permissionamento da licença ser professional. E se a gente descer, vai ter a mesma tabela aqui, se vocês olharem, tem bastante informação, para Analyzer. Então, o Analyzer, por si só, não consegue criar aplicativo, mesmo que o Analyzer ele é o proprietário do espaço, ele não consegue criar um aplicativo, porque sua licença vai restringir. Então, tem uma matriz, uma combinação ali entre licença e permissionamentos que a gente tem dentro dos espaços. Legal? Então, basicamente, esse é o conceito que a gente tem de espaços e permissionamentos, permissões, né, globais. Voltando aqui para a apresentação, então, como eu falei, eu vou deixar isso aqui com vocês, então tem o link certinho para vocês darem uma olhada e consultarem. O link é atualizado sempre que tem alguma modificação, se amanhã criar mais uma coluna ali de pod XPTO, vai ter toda a informação aqui para vocês atualizada. Legal? Não dá para pôr na apresentação, vai ficar isso estático, e fora que é muita informação. Outro conceito importante, antes de começar a falar da questão do ciclo de vida também, que é a parte de gerenciamento de conexões e datasets, são conjuntos de dados. Existem algumas formas de criar conexões, datasets. Eu posso criar isso diretamente ali no Hub, então dou um adicionar novo, adiciono um conjunto de dados, ou crio uma conexão de dados, e eu conecto ali no meu Snowflake, conecto no meu banco de dados XPTO, enfim, eu crio ali minha conexão. Eu consigo fazer isso também dentro do aplicativo, eu abro ali o script, então como desenvolvedor, eu dou um adicionar novo, eu tenho as minhas conexões, já consigo passar lá o string de conexão e já crio ali a linha de conexão dentro do próprio script. E a outra forma, que é um pouquinho mais usuária, vamos dizer assim, que é pelo Data Manager, pelo gerenciador de dados. Ali eu tenho também os conectores que aparecem disponíveis,
e eu consigo criar uma conexão ali, beleza? Existe uma diferença, isso aqui é algo que saiu mês passado, se eu não me engano, essa questão de dataset, né, que saiu em julho, entre uma conexão e um dataset. Então, uma conexão eu crio para um banco de dados, e quando eu crio, eu estou ali no script, e eu vou ler, eu listo todas as tabelas. Então, eu listo várias tabelas para mim, e eu escolho qual que eu quero ler para poder trabalhar. E se eu penso num banco de dados que tem ali centenas de tabelas, eu tenho que ficar caçando qual que eu preciso para o meu aplicativo de RH. Então, eu tenho que caçar tabela a tabela, beleza, é isso que eu preciso, vou ler no meu script. O dataset ele tem um outro conceito. A partir de uma conexão criada, eu consigo pegar tabelas específicas e publicar essa tabela, né, esse objeto, entre aspas, esse lógico, tabela, em um outro espaço. Isso é muito legal quando eu estou trabalhando com self-service, né, que por mais que a pessoa tenha conexão com o banco de dados, ela não precisa ficar caçando a tabela aí com os nomes estranhos, etc. Eu posso publicar ali e pôr algumas tags nessas tabelas. Uma coisa que eu estou até discutindo hoje de manhã. Dá para pôr algumas tags, que eu coloquei aqui no exemplo, Sales, Supply Chain, e eu venho aqui filtro pelas tags, então só traz aquilo que eu preciso. Uma é Sales, outra é Supply Chain. Eu não vou listar centenas de tabelas, vou ler ali as tabelinhas que eu preciso, clico nas que eu quero e crio o meu aplicativo diretamente. Então, a vantagem de um dataset. E quando a gente cria conexão, existem algumas formas de a gente chamar lá dentro do script. Isso é importante, extremamente importante quando a gente pensa nesse fluxo, nesse gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo. A primeira parte é, criei no meu espaço pessoal, ali é a minha conexão, chamei ela aqui, estou lendo a minha tabela, bacana, é isso que eu preciso, vai funcionar. Se eu estou já num espaço, seja um espaço compartilhado, um espaço gerenciado, eu posso declarar, como está aqui o nome do espaço, né? Então ele vai ler a conexão desse espaço, independentemente se o aplicativo está dentro do espaço chamado produção ou do espaço chamado desenvolvimento, ele vai ler a conexão que está lá dentro do espaço produção. E a outra forma de fazer isso é utilizar o caminho relativo. Isso é extremamente importante para o conceito que eu vou passar daqui a pouco. Por quê? Imagina que eu tenho um espaço de dev e um de prod. Cada um tem sua conexão para o banco de dados. Um lê a tabela, que é um sample dessa tabela, né? Alguns dados, e o outro é realmente tabela de produção. Se eu movo o aplicativo daqui, de desenvolvimento para produção, e deixo o caminho relativo, automaticamente eu passo a ler os dados de produção e paro de ler os dados de desenvolvimento na hora que eu estava trabalhando. Então, essa é a ideia, a questão do caminho relativo é bem importante, é essencial quando a gente fala ciclo de vida. Senão, você tem que ficar... Você pode, né, de alguma forma, gerenciar, criar uma lógica dentro do script, ler o nome do espaço para tentar trabalhar isso, mas é mais custoso, essa é uma maneira muito mais simples. E aí, mostrando um pouquinho na prática, para quem não conhece, não teve a oportunidade de criar, aqui eu estou num espaço e eu tenho aqui alguns datasets. Então, como que eu fiz isso? Como que eu criei o dataset, né? Eu vim aqui e adicionei um conjunto de dados, eu procurei uma conexão que eu queria utilizar, como essa demo aqui do Snowflake, e eu escolhi as tabelas que eu queria publicar. Então, eu quero invoices agora. Então, eu vou ler essa tabela de invoices, e eu vou gerar um dataset de invoices. Então, adiciono isso daqui, e por mais que eu esteja nesse espaço, eu posso publicar esse dataset em qualquer outro lugar. Então, já é uma maneira de eu conseguir organizar a casa aqui, deixar tudo mais fácil para o usuário final poder achar a informação. Então, eu já posso criar no local certo. Aqui, por demonstração, eu vou criar no mesmo local. E eu criei aqui o invoice. Um ponto legal de fazer é a gente editar e colocar uma tag que nem eu estava falando para facilitar na hora que eu estiver buscando essa informação. Então, se eu voltar aqui para um aplicativo que é o Dev2, no espaço, desculpa, que é o Dev2, e eu falar assim, legal, eu quero criar um aplicativo aqui. Então, vou adicionar, criar um novo aplicativo para análise, dentro desse espaço. E aí, mesma forma, tem algumas formas de ler, né, esse dataset, seja direto aqui pelo Data Manager, seja por script e abrindo o catálogo de dados. Eu vou abrir aqui direto o catálogo
E ao invés de eu ler todos de uma vez, que eu tenho, eu posso vir aqui e falar, não, eu quero ver tudo que é de HR, que é uma tag que eu tenho, eu quero ver tudo que é invoice, né, que acabei de criar, e eu quero ler tudo que é de sales, vamos dizer. Bacana, então essas são as minhas tabelas aqui. Então, veja, eu não tenho conectado o banco de dados daquele mundo de tabelas pela frente, posso ser mais objetivo. Ah, legal, quero ver order sales aqui. Então, eu venho aqui, carrego no meu aplicativo, e eu vou ter um aplicativo agora puxando os dados desse dataset. Se alguém modificar a conexão do dataset, automaticamente muda para mim também. Vou sair do modo de edição aqui, e eu vou adicionar um objeto de KPI. Então, adicionar um KPI, que basicamente eu vou ter aqui a quantidade e a soma de quantidade. Então, se eu for expandir aqui, por mais que o número seja inteiro, né? Eu tenho 2.942. Esse dado que eu estou lendo aqui, que está lá no Snowflake, ele está vindo, na verdade, de um banco de dados que é do MySQL, e eu estou rodando uma tarefa no Replicate para ficar atualizando o Snowflake. Então, tem um conjunto aqui por trás para mandar os dados do Snowflake. Então, se eu atualizo aqui, por exemplo, só para mostrar que o dataset é exatamente igual à conexão, eu tenho aqui quantidade, né, da tabela de ordem de texto, que é o que eu estou lendo, e eu vou mandar isso daqui para 99. Salvar. Na hora que eu salvo, aqui já aplicou, né, acabou de aplicar aqui o Replicate, então ele já identificou a mudança em tempo real, mandou lá para o meu Snowflake. Se eu estivesse trabalhando com Direct Query nesse aplicativo e atualizar depois de alguns segundos aqui diretamente, no meu caso, como eu não estou trabalhando em Direct Query, é um aplicativo comum, se eu recarregar esse aplicativo aqui, ele vai atualizar esse número aqui que eu tenho, que é o número que está lá no Snowflake. Então, ele atualizou para 12.742. Então, não tem nenhuma... Por que eu mostrei todo esse cenário? Não tem nenhuma diferença técnica ali. Eu trabalhar com uma string de conexão e buscar a tabela para um aplicativo, e eu trabalhar com dataset criado para o meu usuário final. Tem vantagens, né, eu fazer dessa forma. E a vantagem é essa facilidade que o usuário final vai ter de não ter que ficar listando todas as tabelas, procurando aquela que ele precisa. E, bom, dificuldades vocês conhecem que sempre tem para o usuário final poder achar aquilo que ele precisa. Então, essa é a ideia, como a gente utiliza essa questão de dataset dentro do Click. É um conceito relativamente novo, tem um mês aqui, mas ele é muito prático e ajuda até no desenvolvimento para vocês, para poder organizar ali e pensar de como vai ser a estrutura para o seu cliente, né? Bom, dito tudo isso, depois de praticamente meia hora de introdução, a gente chega realmente na questão do fluxo de aplicativos, né? Ou seja, como que eu estou desenvolvendo, que eu começo, o que eu preciso fazer para ter aquilo em produção, quando quiser corrigir um bug, enfim, eu queria passar isso para vocês agora, só que precisava ter toda essa base de conceito de conexão, de conceito de dataset, de espaços, para chegar exatamente aqui. Pontos a considerar que eu acho extremamente importante. Eu vou passar aqui uma metodologia, um processo. Não existe uma maneira, a maneira correta. Ah, é só desse jeito que o Guilherme falou que vai funcionar. Não. De repente, vocês já têm isso, já utilizavam lá no ClickView, mas pensando em pastas de Windows, questão de como organizar. Daí depois, quando veio o ClickSense também, jogava na string só de determinada maneira. E agora é adaptar para o ClickSense na nuvem, né? Para o Click Cloud. Então, vocês podem utilizar a sua metodologia adaptando para cá. É só manter realmente a questão de boas práticas, né? De segurança, permissionamento, tudo aquilo que a gente viu, backup, porque uma coisa é você falar que tem backup todo dia em disco, no seu ClickSense on-premise, se der um problema você volta, outra coisa é você apagar um aplicativo aqui que a gente não tem uma lixeira no Click Cloud. Então é sempre bom ter uma metodologia de backup, enfim, pegar a metodologia, seja sua ou do seu cliente, e implementar, trazer aqui para a nossa realidade na nuvem. Então, vocês podem sim, e devem até, adaptar a maneira que vocês precisam, da maneira que vocês estão acostumados a trabalhar, para trabalhar no Click Cloud. E claro, independente da maneira que vocês usam, da metodologia, tenham sempre a questão de pensar na nomenclatura correta, porque às vezes acontece que
a pessoa não cria ali os espaços com o nome dev, ou enfim, põe um nome não pensando em diversas áreas da empresa, aquilo começa a crescer, né? Quando a gente começa a olhar a longo prazo, começa a virar uma bagunça, eu tenho que renomear espaço, eu tenho que mudar minha conexão para apontar o espaço certo. Então, tentem sempre parar, entender a realidade do cliente, ou se você tiver metodologia já pensando a longo prazo, né? Parar e entender um pouquinho, fazer uma nomenclatura que faça sentido, deixar tudo de uma maneira mais simples e, ao mesmo tempo, robusta para atender a necessidade do cliente. Simples no sentido de não inventar muita regra que não faz sentido, ser bem objetivo, né? Mas robusto o suficiente pensando a longo prazo. São minhas considerações aqui em questão de como vocês devem seguir com a metodologia. Recapitulando a questão de espaço, que eu vou falar bastante disso, então é bom ter claro. Os 3 tipos de espaço que a gente vai trabalhar: espaço pessoal, a gente pode trabalhar como uma sandbox, ou o teste está fazendo muito rápido ali, criou, tal, vai apagar. Ou uma sandbox mesmo, está começando um projeto, ainda não tem o espaço criado, né, o compartilhado, estão fazendo alguns testes, trabalha na sandbox, depois move para o local certo. Já o espaço compartilhado, totalmente pensando em co-desenvolvimento, porque em um aplicativo várias pessoas podem trabalhar, né, dentro das sheets que a gente tem no aplicativo, e a gente dá permissão sempre para ou um grupo de pessoas, ou uma a uma, né, pessoa a pessoa. E o espaço gerenciado, um paralelo que a gente tem com o nosso stream, ou seja, o espaço que o usuário final vai consumir o dado. Ou até, deixei até aqui na tela, é um espaço que não só o usuário final, mas um grupo de QA, são pessoas até da área de negócio, mas querem ver se o aplicativo está correto, está da maneira que eles esperavam, com os dados corretos, vamos supor, mas não querem mover para produção, pode ser um espaço gerenciado para eles poderem trabalhar ali dentro, com self-service, e validar realmente as informações daquele aplicativo. E aí também, da mesma forma, é concedido, né, o acesso a um grupo de pessoas ou por pessoas, né, nome a nome. Legal? Dito isso, aqui alguns fluxos. É sempre bom falar, mas se o cliente estiver trabalhando com ClickSense Business, ou se você estiver vendo esse vídeo no YouTube e tem o ClickSense Business não tem o terceiro tipo de espaço que eu comentei, que é o espaço gerenciado. Então, basicamente, a gente vai ter só o espaço compartilhado. Então, posso ter um espaço de desenvolvimento aqui, começo o meu trabalho dentro do minha sandbox, e aqui eu movo, né, o aplicativo para cá, eu duplico, né, na verdade, o aplicativo para cá, e uma vez que ele está aqui, eu consigo trabalhar com desenvolvimento. Se necessário, eu posso ter mais um espaço aqui compartilhado, e eu coloco que seria a minha produção, entre aspas, né, um espaço compartilhado com o nome produção. Existe uma restrição dentro do ClickSense Business da quantidade, né, de espaços, e também não ter espaço gerenciado, então a gente fica um pouquinho limitado na maneira como a gente vai pensar nesse fluxo de vida do aplicativo. A ideia é, se chegou num ponto que ele precisa de mais, tem muitos aplicativos, muitas pessoas, é sempre bom ter a conversa e ver como faz para expandir e migrar para o ClickSense Enterprise SaaS, que ele não tem essas restrições. E agora, seguindo aqui para o nosso cenário mais comum, que é no ClickSense Enterprise SaaS. Eu coloquei aqui alguns espaços pensando no fluxo. Eu coloquei tudo começando na sandbox, que seria dentro do espaço pessoal. Não necessariamente precisa começar ali, podia começar direto no espaço de dev. Mas depois, logo acima, vem espaço de dev, um espaço gerenciado, que seria o espaço de testes, para testar se o dado está correto, se a análise que ele fez está precisa, com as seleções está tudo funcionando. E depois o espaço de produção logo acima. Então, fluxo normal, qual seria? Nesse cenário que eu fiz, comecei aqui o meu protótipo na sandbox, aí o pessoal, a equipe que trabalha com espaços, né, criou já os espaços que eu precisava para minha área de financeiro, por exemplo. Bacana, então agora eu duplico aqui um aplicativo e jogo ele ali para o desenvolvimento inicial. Dupliquei, o aplicativo está ali, estou trabalhando em desenvolvimento, mais pessoas também. Finalizei o desenvolvimento, agora uma equipe, de repente, do cliente precisa testar esses dados, né, testar o aplicativo. Aí eu publico, essa linha pontilhada aqui, eu publico o aplicativo para o espaço de testes. Então, ali começa uma fase realmente de teste, que vão verificar se está tudo correto e tudo mais. Uma vez que está tudo correto, eu publico esse aplicativo
do desenvolvimento direto ali para o meu espaço de produção. Então, ele virou meu aplicativo V1, por exemplo, ele já está rodando agora, está em produção. Uma coisa importante, se você está trabalhando com a parte de caminho relativo, ou seja, no espaço de desenvolvimento eu tenho conexão para o Snowflake, mas vendo tabelas de dev, vamos supor. Então, se estou vendo aplicativo financeiro, eu não tenho os dados reais. E o espaço de teste já tem alguns dados reais, porque outras pessoas que vão acessar, e o de produção é realmente os dados de produção ali. Se é o caminho relativo que estou trabalhando, concorda que quando eu vou mudando, ele vai lendo sempre os dados que estão naquele espaço, na hora que eu carrego o aplicativo. Então, eu não quero, e nem faz sentido para mim, eu aqui no espaço de dev, publicar um aplicativo lá para produção e levar os dados de dev. O cliente vai olhar e falar, nossa, esses dados estão realmente errados, tem coisa estranha. Então, o que eu faço? Eu posso publicar o aplicativo sem dados, e aí eu coloco uma rotina de carga para rodar direto ali na produção, pensando naquela questão de caminho relativo, por exemplo, certo? Que aí eu não desenvolvo com uma massa gigante de dados, aquela questão de boas práticas que a gente vem desde o ClickView, né? Não desenvolvo com uma massa gigante de dados, com dados reais, eu posso trabalhar com algo menor, e aí depois, quando preciso, eu jogo em teste já com uma massa maior para testar, e em produção eu jogo realmente os dados que eu preciso. Então, publiquei o aplicativo vazio e mando recarregar ali em produção. E aí vem um cenário que é super comum, que é, poxa, legal, o aplicativo está lá rodando V1, mas meu cliente falou que queria que eu incluísse uma dimensão, ou incluísse, tinha dados de vendas, agora quer um dado de supply chain no mesmo aplicativo, então tem que popular minha fato, ou mudar um master item, enfim, tem que modificar alguma coisa. O que eu faço? Eu duplico esse aplicativo e crio ali um V2, uma sugestão. Só que isso, num cenário ideal, funcionaria, eu continuo o caminho com o V2. Às vezes acontece alguma coisa de, putz, teve um bug lá em produção. O que eu faço? Eu já estou com o meu V2, tem um bug em produção, preciso corrigir. Uma sugestão é, aqui eu criei um espaço que é chamado de espaço regressão. Podia ser um espaço de correção, eu poderia manter no mesmo espaço de desenvolvimento, aqui eu só separei, né, deixei separado, que é uma metodologia que foi criada com o pessoal aqui da Click, que sugere isso, eu acho que faz todo sentido. Um espaço de regressão, e qual que é a ideia? Eu venho e duplico o aplicativo aqui, lá para o meu espaço de regressão para corrigir os bugs. Por quê? Eu não quero mexer nessa versão que está aqui, porque é uma cópia da produção. Porque imagina que se depois eu preciso publicar de novo alguma coisa da produção aqui, enfim, qualquer coisa, eu perdi essa versão, porque eu vou ter só o V2, então eu duplico e começo a corrigir o bug aqui. E legal, corrigir o bug, eu tenho que testar, dá para mandar direto para a produção. Eu publico para cá, testou, e aí depois eu publico ele, o V1.1, e automaticamente eu publico e substituo. Ou seja, eu tiro aquele aplicativo que estava aqui, aquela versão, e publico ele aqui sem dados e mando carregar. Então essa é a ideia. Virou um V1.1 e agora eu tenho essa versão, só que eu também tenho um V2 aqui. E a questão que eu estava falando sobre republicar é justamente isso, né? Eu estou com um aplicativo, eu mandei publicar. Ele tem a opção de publicar um novo, ou ele fala, já tem uma cópia lá publicada. Então, eu seleciono ela e eu republico. Então, eu substituo aquela cópia. E eu posso incluir ou não os dados aqui. Então, esse seria o fluxo de uma correção de bug, por exemplo. Só que legal, mas e meu V2 aqui, né? Como é que eu faço? A ideia é, eu corrigi o bug aqui, eu vou literalmente fazer um merge aqui, né? Então, vou aplicar as alterações que eu tenho nesse cara aqui no meu V2. Então, se era um problema na carga, que eu estava fazendo um cálculo errado no script, legal. Então, eu pego o que eu fiz aqui e aplico no meu V2 aqui, para aí sim eu ter meu aplicativo final, que é o que eu vou querer mover para produção. Pensando num fluxo, então, eu tenho o V1, joguei para teste, publiquei o aplicativo V1, eu dupliquei, corrigi ali o bug e caiu agora aquele primeiro, apliquei as minhas correções no V2, e agora sim eu tenho um outro aplicativo, que eu chamei de V2 mais correção do V1. Esse aplicativo aqui acaba saindo, ou eu faço exatamente no mesmo, enfim. E aí eu publico para testes o meu V2, que já tem aquela correção de bug, e na hora que eu publico aqui o V2 final, né, esse cara aqui, que era aquele primeiro com a correção do bug, ele cai. Então, assim, essa é uma sugestão de eu fazer isso, de eu fazer esse fluxo de aplicativos.
existem outras maneiras, eu posso ter aqui separado por áreas, então espaço de produção financeira, espaço de produção contábil, por aí vai, e eu consigo fazer dessa forma. Quando eu substituo o aplicativo daquela maneira que eu mostrei, ele não apaga as pastas que as pessoas estão desenvolvendo ali da comunidade, pessoal. Então isso o cliente não perde, ele consegue manter sem problema nenhum. O que ele vai perder, obviamente, é o script, porque eu estou substituindo o script que está naquele aplicativo. Uma pausa, tem uma pergunta aqui. Quando eu publico o aplicativo, ele já publica com abas ou precisa aprovar? Você tem que deixar essas pastas públicas, né, do aplicativo. Se tiver só lá embaixo, ele acaba não publicando. Eu já deixo as pastas públicas, sabe? E eu publico ela já da maneira correta. É diferente de pastas da comunidade, que você precisa aprovar. Quando ela já está pública dentro do próprio aplicativo, né? Já subiu de mais sheets para outra, ela já publica direto lá no aplicativo final, senão ele vai vazio. Pessoal, aí queria só fazer uma pausa e saber, tem alguma dúvida em relação a esse fluxo aqui que foi proposto? Ficou claro? E como eu falei, não tem um caminho certo, eu posso fazer de outras formas também. Não vi nada aqui no Q&A, qualquer coisa mandem aqui que eu estou monitorando também. Opa, chegou. Esse versionamento é manual? Boa pergunta, Sabrina. Da maneira que eu estou fazendo aqui, sim. Eu estou literalmente duplicando o aplicativo daqui para lá e fazendo isso manualmente, e aí considera que eu estou mexendo no código. Mas eu vou mostrar como fazer isso de uma maneira mais automática. Mas, primeira maneira, putz, eu não quero investir tempo em conhecimento para mexer lá no click-click, para mexer no automation, nem nada. Eu posso fazer dessa forma aqui. Então, é totalmente manual, funciona 100%, é até uma sugestão para começo, para vocês começarem, para ter um controle dos aplicativos. Mas tem como automatizar tudo isso, sim. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. E os espaços de dados? E que cenário é recomendado o uso? Boa pergunta, Alan. Os espaços de dados, eles são hoje exclusivos para quando a gente pensa em Hybrid Data Delivery. O que é isso? Eu não mostrei essa questão do Replicate aqui para vocês. A ideia é eu ter o Replicate com Enterprise Manager, e aí eu posso mandar os dados para o Snowflake, etc. E eu já gero QVDs dentro do meu Click Cloud. Então a ideia é, eu vou ficar sempre sincronizando ali com o Click Cloud, tem uma latência, que é a cada 15 minutos isso, hoje, né, é uma restrição, mas eu mantenho ali os QVDs atualizados. E ali eu crio esses data assets, apontando lá para um S3 ou para um Snowflake, e eu tenho também os data assets de QVDs. Então, o espaço de dados, o objetivo dele é esse, trabalhar com Hybrid Data Delivery. Eu sei que alguns tenants que, quando foram criados em determinado período, habilitou a questão do espaço de dados, e muitos estão gravando QVDs ali manualmente, né, com script, mas não é esse o objetivo dele. Então, ele é totalmente dedicado para Hybrid Data Delivery. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Tem uma pergunta. O que eu não gosto, né? Muitas cópias do SAS, mas... Aqui o Jean está dando um parecer dele, a questão que eles acabam usando um versionamento, que eles usam um versionamento via variáveis. Ele deixa uma about, ele utiliza click-click para pegar pela API. Esse é sensacional, o Jean. Ele está falando de um método de versionamento que eu vou comentar no final, que seria o que eu chamei aqui de um pouco mais avançado. Porque em vez de ele ficar fazendo cópias, né, duplicar os aplicativos, que até uma pergunta da Sabrina, se isso manual perde um pouco, pode perder o controle, caso o processo não seja totalmente bem feito. Existe uma maneira de você fazer isso através de variáveis. Então, se a informação que está dentro das variáveis, você pode até ter um template de aplicativo, ficar muito mais organizado, e usa o click-click, você vincula com o GitHub, você consegue fazer o commit disso, você tira o binário, né, do QVF, enfim, vou comentar mais adiante. Você tem um versionamento muito mais robusto, muito mais enterprise, vamos dizer assim. E o Gia comentou que eles utilizam, parabéns, Gia, que é sensacional. Isso é a melhor maneira, na minha opinião. Ele publicou um link aqui, se eu puder compartilhar com o pessoal, você me avisa aqui que eu coloco no chat para todos verem
mais para frente. Obrigado até por ter compartilhado, Jean. Bom, então, seguindo aqui do que a gente tinha, do que eu passei para vocês, pensando nesse conceito todo, além da questão de ferramentas para versionar, eu queria mostrar algumas ferramentas que vão auxiliar vocês na hora de trabalhar com tudo isso, de entender como está seu tenant, de gerenciar o seu tenant. A primeira ferramenta que tem é uma que saiu recentemente agora, também em julho, finalzinho de julho, que é o chamado Access Evaluator. Eu deixei o link aqui, vou mostrar para vocês, mas basicamente eu consigo ter uma visão, né? Tem várias tabelas mostrando uma matriz de que grupo acessa o quê, que grupo tem permissão em qual aplicativo, em qual espaço, quais funções cada pessoa tem. Então ele é bem legal, eu consigo ter uma visão do tenant de uma maneira bem fácil nesse aplicativo. Então é um que saiu há pouco tempo, recomendo que vocês baixem, ele é bem interessante, eu já demonstro para vocês. Na sequência, outra ferramenta que é pensando não só no ciclo de vida em questão de processo, como eu expliquei, né, de ficar movimentando e sair de um espaço para o outro, mas pensando em boas práticas realmente do aplicativo, aquilo que eu falei de melhorias contínuas, isso é extremamente importante, que é o quê? O App Analyzer. O App Analyzer ele faz uma leitura de todos os aplicativos que eu tenho no meu tenant, então olha, ele faz uma leitura e vê, poxa, legal, tem um limite de 5 GB por aplicativo, então eu sei que cabem X milhões de registros dentro do aplicativo. Eu sei que eu não posso ter, por exemplo, não quero, vamos supor, não desejo ter ilha lógica por determinados motivos, ou não desejo ter chave sintética porque perde performance. Então, ele monitora tudo isso e dá uma visão para que eu consiga conversar depois com o desenvolvedor, enfim, ter um trabalho extra para conseguir melhorar o aplicativo. E aquilo que eu falei, a gente não precisa esperar dar um problema e o app estourar de memória, ou a performance ficar horrível, ou o que for, para poder corrigir. A gente pode ter essa melhoria contínua, sempre monitorar, para poder trabalhar e entregar algo melhor para o nosso cliente, ou se for desenvolvimento interno, né, dentro da empresa de vocês, ter algo melhor para vocês. Então, o segundo aplicativo, que é o chamado App Analyzer. Terceiro recurso, que também é muito importante, é a parte de lineage, ou linhagem de dados. Por que ele é importante? Pensa que a gente está movendo aplicativo daqui para lá, duplicando, etc. Tem todo um trabalho ali. Eu não posso perder o controle disso. Eu preciso olhar tanto a análise de impacto, ou seja, se eu mexer nessa tabela que está vindo do Snowflake, né, naquele caso que eu fiz, que impacto que ele tem? Aonde? Em todos esses aplicativos. Poxa, legal. Preciso então pensar bem o que eu estou fazendo, se eu posso tirar esse campo ou não. Porque está sendo usado, assim como a parte de linhagem de dados. Eu consigo ver se esse QVD está sendo usado por vários locais, então, poxa, não posso mover ele daqui, não posso renomear, eu tenho que entender o impacto e mexer em código antes de tomar uma ação. Então, é uma ferramenta que também auxilia muito, não é só a questão de... Muitas vezes a gente usa muito linhagem de dados para conversar com os clientes, né? Isso não é só conversar com o cliente de uma apresentação geral, né, de overview, de funcionalidade. Ela realmente tem uma função, análise de impacto em linhagem de dados. Isso é no dia a dia de vocês com os clientes, com os projetos. Outra também, isso aqui pouca gente utiliza, é a questão de avaliar desempenho. Eu vou no próprio aplicativo e peço uma avaliação de desempenho. Ele faz uma leitura, ele roda ali um script em cima do aplicativo e ele mostra ali tanto o tamanho do aplicativo em disco, né, o tamanho dele em físico, né, vamos dizer assim, quantas linhas. Ele mostra ali, quando eu vou em detalhes, quanto tempo está demorando para abrir uma aba, de repente eu tenho que me preocupar porque eu estou tendo uma perda de performance, enfim. Também pensando em melhoria contínua, é sempre bom ter essa questão de avaliação de desempenho para quem gerencia projetos, por exemplo, ou gerencia algo dentro do cliente, uma rotina ali, seja quinzenal, mensal ou semanal, se dependendo da agenda, para poder avaliar, entender melhor e trabalhar nessa questão de melhoria contínua. Bom, legal. Só para então demonstrar para vocês essas ferramentas, o primeiro aplicativo que eu tenho é o chamado Access Evaluator, que é este daqui, que é só um breve resumo, né, do que tem. Vou dar um zoom, porque acho que a tela que eu estou aqui ela é muito grande, não sei se vocês estão vendo muito bem. Mas, basicamente aqui, vejo que eu estou fazendo uma leitura do meu próprio tenant, eu consigo ver, eu filtrar um usuário, por exemplo, eu consigo ver que ele tem acesso em 8 espaços, a 12 aplicativos,
e a permissão que ele tem em cada um desses espaços. Consigo detalhar em cada um dos aplicativos que eu tenho aqui também. Então, eu consigo fazer isso de uma maneira bem fácil. Aproveitando o gancho que eu estou falando de aplicativos e espaços, me perguntaram a questão de eu consigo ter um espaço, nesse caso aqui, nesse espaço chamado ODAG. Eu tenho 5 aplicativos. Eu quero dar só permissão só para alguns aplicativos para a pessoa. Eu consigo? Eu consigo fazer isso. Eu vou até voltar um pouquinho aqui no que eu estava falando para poder demonstrar. Vamos pegar um aplicativo em si, GeoAnalytics. Vamos supor que eu tenho aqui várias pessoas que estão trabalhando nesse espaço. Obviamente, se a pessoa está aqui, que nesse Guilherme, que é SB1, né? ClickSense Business 1. Se esse cara está aqui, ele tem acesso a todos os aplicativos que estão aqui. Mas o que eu posso fazer é não adicionar a pessoa aqui no espaço e vir aqui, clicar nos três pontinhos e compartilhar. E aí eu passo aqui o nome da pessoa, então Guilherme Leite, Data Architect, e eu falo, olha, ele vai poder exibir, ou seja, ele não vai nem ter a permissão de gerenciar nada de dados, nem de trabalhar com self-service. E eu compartilho com ele. Quando eu faço isso, o Guilherme, se meu outro usuário, né, ele vai ter acesso a este aplicativo desse espaço e não nos outros. E eu posso vir aqui e ficar fazendo isso para vários aplicativos. Funciona? Funciona. É recomendado? Tem que tomar cuidado, porque você pode perder o controle uma hora, porque aqui tem uma pessoa que eu dei para um aplicativo, mas se eu começar a ter vários espaços com pessoas específicas com vários aplicativos, talvez seja a hora de eu parar e pensar, poxa, de repente eu tenho que remodelar a questão de espaço, repensar, porque não está atendendo, utilizando a ideia dele que é dar acesso a um grupo de pessoas, né? Estou pegando muita exceção. De repente criar um outro espaço, um aplicativo para as pessoas, enfim, mudar um pouquinho a lógica de como foi feito. Tem que tomar cuidado na hora que for fazer isso. Se você fizer esse compartilhamento específico, neste aplicativo aqui, você vai conseguir visualizar. Vai falar, poxa, legal, então esse usuário tem permissões específicas aqui nesse aplicativo e não no espaço, né? Você vai ver por aqui, na verdade. Vai dar para fazer um tracking, mas tem que tomar muito cuidado para você não perder o controle daquilo. Porque às vezes a gente começa com, são só 2 pessoas em 3 aplicativos. Depois são 10, 25, 50, e aí já acabou perdendo e tá uma bagunça só o tenant, é complicado de voltar, né, no tempo e refazer. Tem que reestruturar tudo, repensar, explicar para o usuário onde ele vai achar tudo de novo. Então só toma cuidado. Se for no começo, dá para seguir. Tem uma pergunta aqui. Não, é o Jean, ele está comentando que pode compartilhar. Obrigado, Jean Paul. Eu vou compartilhar depois aqui. Ele falou que posso compartilhar agora com vocês, que é um exemplo simples de criar um script para automatizar a exportação de apps para servir de base para construir outros. Eu vou mandar aqui para todos no chat. Aí vocês deem uma olhada aqui. Brigadão, Jean, como sempre, ajudando a gente. Bom, então, basicamente, essa é a ideia do meu aplicativo chamado que gerencia aqui os ativos. Questão de compartilhar, como eu comentei, eu tenho aqui. Se eu quiser remover, eu venho aqui em gerenciar e eu removo a pessoa. Tem até uma pergunta sobre isso, por isso que eu estou mostrando. Ó, tá específico para um aplicativo, tá vendo? Ele não é membro do espaço, mas ele vê este aplicativo. Você fala, opa, então vou remover esse cara aqui porque eu não quero mais que ele acesse. Então, só tomem cuidado quando vocês forem fazer isso para não perder o controle. Próximo aplicativo que eu queria mostrar, pensando também em melhoria contínua, é o App Analyzer. Esse já é um pouco mais antigo, né? Mas basicamente ele traz aqui um resumo, que nem estava naquele screenshot, de todos os aplicativos do meu tenant. Então ele mostra aqui questão de consumo de RAM, não posso estourar no standard 5 GB. Eu vejo aqui a quantidade de linhas, né, que excederam em cima de um threshold que é de 100 milhões, que você define isso no script, tá? Eu deixei o padrão, mas pode mudar. Chave sintética, que não deveria ter, né, nos aplicativos. Ele tem aqui nesses daqui. Enfim, tem uma série de melhorias que você pode fazer em cima dos aplicativos que estão aqui. Como, por exemplo, eu vejo aqui nesse aplicativo,
eu tenho um campo gigantesco com a duração da chamada, o que mais ocupa memória, que a cardinalidade, que o custo da ligação, também consigo ver, de repente, poxa, eu não consigo reduzir, de repente tenho data e hora milissegundo no meu campo, tem até um quinta de clique que eu falo sobre isso, não dá de repente para mudar, deixar só data e hora, enfim, deixar aquilo de uma outra forma, eu preciso levar tanto detalhe, e é pensar um pouco em questão de cardinalidade, de tipo de dado que eu estou levando. Esse aplicativo ele auxilia bem nessa questão de melhoria contínua. Minha sugestão, daria até para você fazer um alerta aqui, né? Como esse aplicativo pode carregar todo dia, você vem aqui, você cria um alerta em cima de algum dado e fala, ó, a hora que o aplicativo estourar a questão de threshold aqui de linhas, né? Vamos supor, eu quero receber um alerta para agir naquela hora. Enfim, você consegue fazer um trabalho bem legal aqui, utilizando outras funcionalidades que a gente tem no ClickSAS. Bom, acho que esses eram os aplicativos que eu tinha comentado. Vou voltar aqui para a aplicação, para a apresentação, desculpa. Desculpa, eu ia mostrar uma outra que faltou aqui, que é a questão de lineage, que também dá para utilizar, para quem nunca viu ou nunca trabalhou, né, com lineage. Se você clicar nos 3 pontos aqui, você pode tanto ver a análise de impacto, que eu comentei, né, se modificar algo, qual impacto que tem nos outros aplicativos, como a linhagem de dados também, que nesse aplicativo aqui, para quem é parceiro, né, tá assistindo esse vídeo, já recebeu aqueles meus e-mails falando sobre cursos que vocês fizeram, que precisam fazer, em cima desse aplicativo aqui que eu utilizo. Então, tem desde o dado que vem ali do meu Salesforce, que eu transformo, enfim, faço todas as combinações. Eu tenho lineage, né, a linhagem de tudo isso daqui diretamente no SaaS. Se eu pensar em melhoria contínua, se eu for pensar no fluxo de dados, eu consigo ver onde que ele está, ao clicar aqui, né, em que espaço que ele está, onde que essa informação que eu estou lendo aqui faz parte, da onde ela faz parte, e eu consigo pensar em impactos que tem quando eu modifico, enfim, consigo fazer todo um tracking aqui que é bem interessante. Outra coisa que dá para fazer também aqui, direto no aplicativo, né, que eu comentei com vocês, é pegar, por exemplo, esse aplicativo aqui, esse mesmo aqui de usuários, e vir aqui na parte de desempenho, avaliar desempenho. Então, ele gera aqui, né, faz uma solicitação de avaliação de desempenho. Esse aplicativo é minúsculo, então foi bem rápido. E se eu entrar aqui, ele já tem um aviso falando que aqui não tem nada público, né? Então, ele não conseguiu avaliar os meus objetos, por isso que ele deu esse warning. Mas se eu tivesse, ele veria a questão de tempo de cálculo de cada objeto, de passos, são coisas que, de repente, eu posso melhorar para o usuário final, antes que ele venha e reclame que está algo muito lento, uma pasta lenta, um gráfico lento, eu já consigo ver isso. Então, aplicativo memória, enfim. No aplicativo maior, óbvio, você tem muito mais informações. Nesse que é pequenininho aqui, foi bem rápido para gerar, mas esse é o conceito dele, que eu acho que é o mais importante para passar para vocês. Dando sequência aqui, questão de versionamento, né? Quando a gente fala em versionamento, aí veio uma pergunta que era da Sabrina, o Jean comentou aqui, e até passou uma solução que ele fez. A gente tem algumas metodologias de fazer isso, né, o versionamento dentro do Click Cloud. Coisas que a gente tem que considerar, né? O primeiro ponto é que os aplicativos, né, os QVRs, eles são arquivos binários, né? Então, se eu clicar com o botão direito editar, eu não vou conseguir ter acesso ao script, às pastas, eu tenho que descompactar, vamos dizer assim, né? Dar um unbuild no aplicativo, para ter ali o JSON das pastas, eu vou ter o script, etc. Então, existe um trabalho antes para poder versionar esse aplicativo. Se eu versionar um aplicativo por si só, vai ser um binário, um QVF, e eu posso ter várias versões dele, e comentar na hora que estou dando um commit, vamos supor, mas eu não vou conseguir saber a linha que mudou nem nada disso. Então, o ideal é sempre fazer esse unbuild, provavelmente é o que o Jean faz também. Formas de fazer isso, de versionar, né? Eu posso usar o Git to Click, que é uma ferramenta que não é da Click, eu deixei bem claro aqui, mas ela funciona muito bem, eu acho ela bem interessante. Dá para você fazer esse unbuild e com clique você conseguir versionar, apontar para um repositório do GitHub, por exemplo, e trabalhar dessa forma, que eu acho uma forma muito inteligente. E você consegue usar versionamento e funções do Click Application Automation. Começando com Git Click, reforçando, não é uma ferramenta oficial da Click,
E ela tem sua versão gratuita, você vai lá no site, consegue fazer download, instala ali diretamente no navegador, funciona muito bem, ela é bem eficiente, e tem a versão paga que você tem o suporte, enfim, você tem algumas, não lembro direito, mas talvez tenha algumas funcionalidades a mais. Mas a gratuita eu acho que já funciona muito bem, ela é bem legal, pelo menos para vocês testarem, caso queiram começar por alguma coisa, testem, vale muito a pena. E aqui só eu não vou abrir a ferramenta, mas basicamente aqui tem um projeto, peguei isso aqui direto do site deles, nesses screenshots. Tem um projeto, que é o Finance Report, como foi feito ali, já tem o meu repositório no GitHub, e aí, olha que legal, quando eu vou dar um commit, eu tenho algumas opções de levar só o load script ou os aplicativos, né, as pastas em si. Então, de repente, putz, não modifiquei nada nas pastas, eu modifiquei minha lógica no script. Posso dar um commit. E aí eu consigo voltar versões, e o que é legal é que ele compara o código. Ele fala, olha, o que você mudou foi na linha 113 da pasta do script XPTO. Então ele vê e fala, putz, legal, foi isso que eu mudei, vou voltar porque é isso que eu preciso. Então, uma ferramenta de versionamento útil, funciona, trabalha com GitHub e ela é prática. E aí só essa questão, tem que tomar cuidado, putz, deu um problema na produção e não consigo pegar as minhas informações. Não tem suporte, está no gratuito, se estiver no pago, enfim, tem que entrar em contato com eles para verificar como pode ser feito. Mas vale a pena testar. Outra maneira que tem é utilizar o Click. O Click, para quem nunca trabalhou, é uma interface de linha de comando, é uma ferramenta da Click. Eu administro tanto o meu tenant, como consigo conectar no meu ClickSense on-premise e fazer todo um trabalho entre os dois, por exemplo. Consigo criar aplicativos, ler dimensões, ler métricas. Eu tenho criar usuários no tenant, tenho um mundo de possibilidades com o Click. Aqui no nosso foco é justamente a parte de versionamento. Então, o que ele tem de ponto positivo? Eu consigo fazer automatizações, faço um batch, né, alguns scripts para automatizar. Não tem custo adicional, faz parte ali do meu pacote. Só preciso ter um API Key, que é um usuário com um perfil que a gente viu lá, aqueles perfis padrões do tenant, chamado Developer. Se eu sou Developer, vou ali no meu perfil de usuário, crio meu API Key, conecto com o meu tenant. Poxa, legal, vou começar a trabalhar a partir daí. E eu consigo comparar códigos, comparar versões, trabalho com GitHub, posso trabalhar com GitHub dentro de casa, eu subo um servidor, enfim, tem N possibilidades. Você consegue trabalhar, e aí o que é bem, eu acho bem inteligente, trabalha com include, por exemplo, então você tem ali uma variável com um template, enfim, tem todos os seus padrões de nomes e tudo mais, vai criar um aplicativo novo, sobe esse template, a galera começa a trabalhar já em cima dele, isso é muito legal e funciona muito bem. E é isso que eu quero mostrar num próximo Quintas de Clique, mão na massa, e aí quem puder estudar um pouquinho mais sobre isso, legal, porque a gente consegue já conversar e aprofundar um pouquinho mais o assunto. E isso consegue propagar correções de bugs, enfim, bibliotecas compartilhadas entre aplicativos, ele é bem útil. Alguns screenshots aqui um exemplo do unbuild que eu comentei, né? Você dá um build de um aplicativo no diretório XPTO que foi criado aqui, e aqui ele mostra a maneira que está fazendo, aqui no caso está dando um restore, pega aqui os arquivos, como deu um build, como eu comentei, eu tenho o JSON aqui das medidas, das dimensões, enfim, todas as informações que está naquele arquivinho do QVF, e aqui depois eu consigo validar e entender as informações que estão ali. Então, ele é muito eficiente, funciona muito bem e é de graça. Está aí para vocês utilizarem. Outra forma de que tem é usar o Click Application Automation. É uma ferramenta da Click, uma feature que a gente tem no Tenant. O que é legal? Poxa, eu tenho ali um canvas, crio ali passo a passo, eu consigo entender, não preciso ter um baita conhecimento técnico para fazer isso, consigo trabalhar daquela forma. E melhor, eu consigo, de repente, poxa, mover isso para o OneDrive, publicar no S3, jogar no GitHub, se deu tudo certo, se alguém publicar uma nova versão, eu mando um alerta no Teams, eu mando um e-mail, enfim, tem várias possibilidades dentro do Application Automation, tem uma liberdade gigantesca, né, de criação. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, que é quanto ao número de automações que eu vou falar na sequência aqui. Aqui o que a gente tem, né, no Application Automation, eu vou mostrar para vocês, e na sequência eu já mostro a limitação que a gente tem. Application Automation, vou só dar um refresh aqui no navegador. Eu tenho uma série de automações aqui nesse tenant, eu vou apagar tudo e vir aqui
filtrar só o que é automações. Então, tem uma série de automações que eu rodo para várias coisas aqui. Listar usuários ativos, dar um commit no GitHub. Mas se eu vier em adicionar novo, eu posso adicionar uma automação. E olha que legal, eu tenho vários tipos de automações. Vocês podem explorar depois com mais calma. E tem uma que é de Change Control. E eu posso fazer versionamento em cima do S3, que nem tem umas aqui, do GitHub, importar. Eu vou abrir um modelo qualquer aqui, que é esse do GitHub. E como que funciona, basicamente? Uma automação ela tem várias formas de ser acionada, né? Então, vários tipos de starts, vamos dizer assim. O que está rolando aqui é exatamente o webhook, que é um webhook do Click Cloud. E sempre que alguém publica um aplicativo, aquele comando publicar, né? Então, no meu espaço compartilhado, por exemplo, publiquei. Opa, legal, ele publicou e eu posso falar assim, se eu consigo um nome, uma nomenclatura, né? Tudo começa com PRD underscore, no espaço de produção. Publicou para lá, eu quero versionar esse cara. Então, consigo fazer? Consigo. Então, o webhook dele, o start dele é justamente isso, para ter tudo automatizado. Pega informações do aplicativo, de espaço, etc. Em resumo, aqui ele vai dar um build no aplicativo e vai dar um commit depois. É gigantesco esse. Vai dar um commit ali, vai dar um update ou um create desse arquivo aqui lá no meu GitHub. Eu tenho que, obviamente, passar as conexões do GitHub, etc. O que é legal do Application Automation que eu comentei? Poxa, legal, o que eu quero fazer? Sempre que alguém publicar, né, um aplicativo, eu quero, de repente, não sei, carregar um aplicativo com dados XPTO, eu quero vir aqui no meu Teams e eu quero criar e mandar uma mensagem num canal de desenvolvimento, tem várias pessoas. Enfim, eu tenho N possibilidades. Ou mandar um e-mail. Então, o legal dele é isso. É aberto nessa questão de possibilidades. Tem templates prontos, você pode criar o seu também, obviamente, mas templates prontos ajudam muito para você não sair do zero, você não ter que passar por todo esse canvas aqui de novo. Mas tem essa questão da restrição da quantidade de automações que eu vou rodar, que é justamente este tópico aqui. O que é quantidade de automações? Quando a gente fala em Application Automation, a gente tem 5.000 runs. A gente tem do Canvas com uma sequência de comandos. Se aquela sequência começa, seja por um teste, seja porque um webhook, que nem eu estava mostrando agora aqui, acionou, que alguém deu play, eu conto como um run. E o cliente ele tem 5.000 runs por mês. Você fala, poxa, mas 5.000 é muito. Tá, mas às vezes tem cliente que utiliza o automation para fazer carga encadeada. O cliente não quer usar o click-click, está usando recarga encadeada com automation. E a recarga faz a cada 10 minutos. Poxa, um aplicativo já mata esses 5.000 facilmente. E se você também trabalhar com automação para versionamento, automação para isso, você vai somando tudo isso, é possível que passe 5.000 runs por mês. O cliente tem que, obviamente, seguir ali em outros pacotes, de outros modelos de expansão. Então, se for utilizar, vai mostrar para o cliente, falar, olha que maneira fácil, a equipe de BI dele vai adorar, mas é sempre bom deixar ele ciente disso, que existe um total de automações, uma limitação. Se tiver 10 publicações por dia que eles estão fazendo, possivelmente vai estourar. A mesma coisa do report, que é envio de PDF, né? Funcionalidades de envio de PDF. Se eu envio muito PDF, se de repente no final da publicação eu tenho um aplicativo que tem todos os aplicativos publicados, né, os nomes e quem publicou de alguma maneira, envia um PDF, isso também conta, são 100 por mês. Então é isso que tem que ficar atento só quando usar Application Automation. Então minha sugestão, ou não, né? Deem uma olhada no link que eu mandei, que é do Jean Paul, aqui no chat, entendam, vejam, estudem também o Git to Click, que é outra possibilidade, estudem depois o Click Application Automation e tentem fazer, claro, dentro de um cenário de teste de vocês, duplicando os aplicativos para ver, poxa, legal, eu conheci agora todos os métodos, qual que é o que mais se adequa à minha realidade, ao meu conhecimento hoje e aos clientes que eu atendo. E aí vocês conseguem decidir que caminho vão seguir. E depois, óbvio, aprofundar o conhecimento em cada um deles. Bom, pessoal, chegando no fim, só um breve resumo de tudo aquilo que eu falei, que eu sei que foi bastante coisa, que o primeiro ponto é que, eu falei lá no começo, tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Então, está explicando de uma, tem pessoas que já faziam de outra, etc. Entenda aquilo que melhor se adequa à sua realidade, a realidade do cliente, e siga em frente, estude, aprofunde em cima daquilo.
e que tão importante quanto você ter uma automatização das coisas, poxa, eu estou usando ali versionamento, um clique-clique, tá tudo lindo. Mas se o meu consultor, se as pessoas que estão ali não têm isso, né, não mudaram o mindset para entender o que, que eles precisam fazer, quando eles precisam fazer, a importância de versionar, enfim, de seguir uma metodologia, não adianta nada, eu posso ser a melhor ferramenta do mundo, que eu não vou conseguir ter algo sustentável. Então, o processo, na minha opinião, minha visão, é mais importante até do que a ferramenta de automatização, seja de versionamento, enfim. Então, definam muito bem esse processo, sigam as melhores práticas, essa questão de melhorias contínuas que eu falei dos aplicativos, isso é extremamente importante. E outro ponto, cloud é uma coisa que está viva, né? Porque toda semana tem novidade, está em constante evolução. Essa questão desse aplicativo que eu mostrei saiu há pouco tempo, tem gente que não conhece ainda, eu fui ver outro dia esse aplicativo novo saiu, permissões novas, vai entrar o AutoML, vão ter novas permissões, enfim, está sempre tendo novidade. Então, fiquem atentos, sempre que possível, deem uma olhada, porque sempre tem uma modificação, uma maneira mais fácil, de repente, de fazer algo que você já faz. Fiquem atentos justamente nessa questão, né? E claro, estudem, façam testes e mais testes dentro de casa, depois vão para o cliente, implementem isso. E aí, para quem quiser seguir, né, e aprofundar mais tudo aquilo que foi falado aqui hoje, lá no portal de parceiros, lá no nosso Greenline, o famoso Greenline, eu tenho, quando eu abro aqui, eu tenho os caminhos ali dentro. Se eu buscar por Life Cycle, vocês vão ver que tem basicamente dois módulos, um de 12 cursos e um de 6. Esse de 6 que está aqui na direita, ele basicamente tem vários apontamentos para a comunidade de GitHub, explicando cada detalhe de versionamento usando Application Automation. E também tem um que é parte do material que eu usei aqui. Se vocês lerem tudo isso, que vão dar, sei lá quantas horas de estudos, aí 20, 30 horas, vocês vão ver que basicamente, não, literalmente, eu peguei todo esse conteúdo e algum adicional que eu tinha aqui também separado, que eu estava trabalhando, e resumi nessa uma hora e meia aqui com vocês. Então, tem muita informação aí, estudem, vão a fundo, leiam, que eu acho que vale muito a pena, é extremamente importante para vocês.